Olá, meu nome é Nana Índigo, bem-vindos ao canal Foi Abuso e Fim. Gente, eu tenho um canal de comunicação dentro do Instagram já há algum tempo, que se chama Foi Abuso e Fim. Foi como eu comecei a falar, a abordar o assunto das relações abusivas e eu achei que depois de algum tempo que a gente já estava conversando a respeito disso, eu achei que a gente precisava falar desse tema de uma forma mais concisa e mais focada dentro dos temas que levam as mulheres a passarem por abuso, não necessariamente os abusos de impacto, né, que são os abusos sexuais, em que muitas vezes nós passamos assim por violência, mas as relações abusivas especialmente, principalmente aquelas que nós nos envolvemos por confundi-las com um romance, né, por confundir com amor, com paixão. E, e claro, como esse é um tema muito vasto, mas é também um tema de muito tabu, eu achei importante que a gente começasse a fazer esse canal aqui dentro do YouTube, porque o YouTube é um lugar onde as pessoas gostam de acessar vídeos orientadores e têm a disposição de assistir esses vídeos mais longos, né, que vão falar sobre os temas específicos. Então a gente coloca lá um tema, vamos falar hoje sobre por que as mulheres se envolvem normalmente com homens abusivos, achando que a relação não vai ser assim, ou porque os homens abusivos nem sempre são violentos ou agressivos, ou a história, o relato de uma mulher que teve história de relacionamento abusivo na família e repetiu esse padrão. E depois eu tenho estudado muito as relações abusivas com o narcisista perverso, que foi a minha história, né? A história que mais me marcou, que mais trouxe dureza, dificuldade para minha vida, uma história traumática. E eu acho que isso vai ser muito interessante para a gente aqui. Então, eu gostaria de começar me apresentando para as pessoas que não me conhecem e a gente ter aí um eixo para a gente se deslocar. Quero dizer que eu faço esses vídeos bastante simples, eu gravo com o celular, na câmera, com selfie, então eu não consigo mirar na bolinha aqui para poder falar com vocês. Eu acabo falando, olhando para mim, porque senão dá uma sensação muito esquisita. Não reparem na simplicidade dos vídeos, eu acho que o mais importante é o conteúdo, eu espero que assim seja e a gente consiga se comunicar fazendo o que é mais importante, que é falar sobre o combate ao abuso e que as mulheres possam ser acolhidas. Então eu vou começar me apresentando. Eu sou artista de várias áreas, sou bailarina, escritora, publiquei alguns livros infantis por uma editora no Nordeste. Eu tenho um trabalho já de muitos anos dentro da causa ativista, da causa animal. É uma causa que me chamou muito a atenção. Engraçado, né? Porque é uma causa de abuso constante, mas é uma causa de abuso constante em animais não humanos. E eu tô acostumada a defender causas difíceis, né? Porque a causa animal é uma causa muito difícil, porque você está lutando para dar voz a quem não pode se defender. Então eu tô muito acostumada a lutar contra o abuso. Só que quando eu comecei a falar sobre o abuso de mulheres, eu fui enfrentar uma outra seara, é um outro lugar que a gente fala, porque nós estamos lutando contra o machismo, que é um lugar onde o homem, né, o ser humano está muito acostumado, muito confortável, só que ele tem do outro lado um outro ser humano, que é a mulher, né, que deveria também ter os seus direitos respeitados e ele não quer admitir. Então, nem mesmo os mesmos argumentos que eu enfrento dentro da causa animal, eles têm. E mesmo assim, nós continuamos tendo que lutar pelo óbvio e
estamos engatinhando ainda, gente. Estamos engatinhando. O que eu tô querendo dizer com isso é que dentro da causa animal, os humanos, né, o animal humano, alega que o animal foi feito para servir ao homem, que o animal foi feito para morrer, para a gente se alimentar. Aí tem questões que tem a ver com religião, crenças, enfim, uma série de coisas. Mas dentro do machismo que leva ao abuso, o homem pode alegar que a mulher foi feita para servir ele, ou pode, né? Ele alega isso, ele não deve, mas poder todo mundo pode. E é daí que advém o abuso que nós sofremos. E sofremos muito, né? Sofremos demais. E há muito tempo já está passando da hora da gente acabar com isso. Dentro do Instagram eu faço algumas lives, as pessoas têm participado, as mulheres têm participado, algumas se surpreenderam muito e me perguntam o que leva uma mulher ativista da causa animal, que já tem um trabalho tão cansativo, tão difícil, tão doloroso, a decidir lutar também agora, militar também dentro da causa do abuso e das relações abusivas. Então agora eu vou apresentar a outra faceta da minha vida. Eu fui vítima de abuso sexual infantil. Tendo sido abusada dos 5 aos 11 anos de idade, por negligência dos meus pais, sobretudo do meu pai, né? Porque a minha mãe era muito atarefada, com muitas crianças, e ela estava muito mais para inocente, muito mais para ingênua, né? E aí acabou não conseguindo imaginar que o homem que me abusava, que era um amigo da família, me abusava. Então eu já tive uma história extremamente traumática, porque uma menina de 5 anos, né, dos 6 anos, 5 para 6 anos, não entende absolutamente nada do que está acontecendo, e eu sofri esse abuso até os 11 anos de idade. Os meus pais não sabiam. Depois disso, eu passei por vários abusos na adolescência. Assédios, 1000, né? Vários assédios, mas eu passei também por um abuso, porque eu fiz uma cirurgia de ovário aos 18 anos, e o médico que me operou era político na cidade, e eu acordei dopada no consultório dele, quando fui retirar os pontos, e ele era amigo também dos meus pais, e eu acordei com ele me bolinando dentro do consultório. Isso foi extremamente traumático, assim, era horrível, porque esse médico depois fez o parto do meu sobrinho, né, da minha irmã. Ele era médico da família, ele era amigo do meu pai, que era político também. E não reparem se eu gaguejar durante os vídeos em que eu conto a minha história, porque eu descobri recentemente que eu faço isso. As pessoas percebiam, mas ninguém me falava nada. Só recentemente eu percebi que eu gaguejo quando eu faço os relatos da minha história. Porque ainda me traz traumas, embora eu já tenha passado por superação, eu já tenha passado por terapias, eu me sinto hoje uma mulher muito mais preparada, muito bem, mas eu ainda trago algumas marcas que ficaram como cicatrizes, né, gente? Cicatrizes são feridas curadas, mas a marca fica lá. Então, não reparem, é isso mesmo, faz parte, é o que eu vou carregar, mas tá tudo bem. Então, quando eu me deparei eu passei por abuso na infância, eu passei por assédio na adolescência, eu passei por abuso na juventude. Aí eu me casei, tive um casamento normal, um casamento com um homem normal, tive 2 filhos, e esse casamento durou 10 anos. Daí eu me apaixonei perdidamente, avassaladoramente, por um narcisista perverso, abusivo. E aí começou o grande e mais emblemático inferno da minha vida, que durou 10 anos. E me separei há 2 anos. Então, quando eu me separei, eu passei por um período horrível de trauma, de afundamento, fui ao fundo do poço, fiquei doente, passei muito mal. E
aí eu comecei a subir novamente, aí eu subi com a ajuda de terapeuta, né? A minha terapeuta, eu ganhei uma terapia porque era eu ativista da causa animal. Uma vez eu recebi uma mulher que era psicanalista e ela me viu assim sentada no chão, chorando muito, e ela disse: o que aconteceu com você? E eu disse: aconteceu isso, eu me separei recentemente do meu marido, eu estava muito triste e chorando, e aí ela me abraçou e disse: eu gostaria muito de ter a força que você tem para fazer o que você faz dentro da causa animal, mas eu não posso, então eu vou me doar para você. E aí ela me deu mais de 1 ano de terapia profunda, maravilhosa. Paula Capeleto, eu nunca vou esquecer isso, nem que eu viva 200 anos. E aí foi assim, depois da minha saga dentro da terapia, eu ainda acreditei que eu podia ser amiga desse meu ex-marido. E só depois dessa terapia. E aí, ao fim e ao cabo, aconteceram mais algumas coisas. E aí, então, eu fui descobrindo mais coisas, eu descobri mais coisas a respeito dele e fui fazer uma outra terapia, uma terapia de regressão, uma terapia de constelação, uma série de terapias alternativas. E aí eu fui fazer uma exumação do meu passado para curar uma outra coisa, um outro trauma que eu tinha. O meu pai morreu, o meu pai foi um narcisista perverso, né? Mas eu não sabia de nada disso. E aí eu descobri que o meu pai tinha um papel muito forte na minha vida. E o meu pai morreu no dia 11 de... eu perco um pouco as datas, mas meu pai morreu no dia 11 de setembro. E aí eu senti um alívio muito grande quando meu pai morreu. Eu não fui ao e as pessoas cobram que a gente sinta essa coisa, essa ternura, e tem essa coisa do perdão, né? Como se a gente o emblema do arquétipo da mãe de Cristo, das religiões judaico-cristãs, que cobram a gente de um perdão que a gente não tem obrigação de dar. E aí começou toda aquela loucura. E aí eu fui fazer as terapias e entender por que eu senti tanto alívio do meu pai ter morrido, por que eu não senti essa dor, essa tristeza. E aí quando eu descobri que existia o perfil do narcisista perverso, abusivo, que a minha relação tinha sido abusiva, que eu tinha sofrido um monte de traumas, aí eu também descobri coisas a respeito do meu ex-marido, mais coisas, veio como uma cascata, além da intuição. Existem muitas pessoas que contam coisas pra gente, e aí eu fui descobrir muita coisa. E quando eu descobri, eu resolvi que eu não queria que a minha história de dor de 10 anos passasse em brancas nuvens, que fosse só um registro de dor, de trauma e de superação, porque eu me transformei numa fênix, porque hoje eu tenho uma vida legal, porque eu tô bem, deu tudo certo, eu não me matei, eu não cortei os pulsos, eu não me larguei, eu não me abandonei, hoje eu sou uma mulher feliz. Eu pensei, não, eu preciso fazer tudo isso significar para além de mim. E eu gostaria muito de ajudar outras mulheres. Mulheres que ainda estão presas a relações abusivas. Mulheres que passaram por relações abusivas e ainda têm traumas, têm medos ou se sentem sozinhas e acham que aquilo só aconteceu na vida delas porque elas foram culpadas, porque elas não foram competentes o suficiente. E aí então eu comecei a pensar que eu podia compartilhar a minha história com outras mulheres. E aí eu comecei então a mergulhar num estudo profundo de noites e dias, e noites e dias, e muita história. E eu comecei a consultar psicanalistas, psiquiatras, psicólogos, terapeutas de todos os níveis para estudar exclusivamente o perfil do narcisista perverso, abusivo, e da mulher dependente emocional. Depois que eu estudei a exaustão esses perfis, e que eu comecei a colher informações fidedignas que não estavam envolvidas exclusivamente com a minha própria história,
eu comecei a perceber que eu podia sim contribuir com a vida de outras mulheres. E aí eu decidi abrir o canal. Aí quando eu comecei a fazer o canal de comunicação dentro do Instagram, eu vi então que eu podia fazer isso dentro do YouTube, porque no YouTube a gente vai falar de tema a tema. E dentro dos temas as mulheres vão poder acessar esses vídeos e entender melhor qual é o caso delas, porque cada caso é um caso, tem algumas variações e às vezes essas variações não são excludentes, né? Não é porque no meu caso o meu abusivo não me batia, não me agredia fisicamente, que ele não é um abusivo. Ou no caso ele não tinha ciúme de mim, ele não era ciumento, ele não me mandava mudar de roupa, então ele não é abusivo. Né? Quando faz mal, traz trauma, rebaixa a gente, faz a gente se sentir, destruir a nossa autoestima, faz a gente se sentir traumatizada, é um relacionamento abusivo e pode se estender sim. Então nós vamos falar várias vezes sobre vários assuntos. Vamos separar esses assuntos, vamos falar de uma forma descontraída, sem medo, sem terror, sem rigores, e eu acho que isso pode ajudar muita gente, tá? Podem deixar comentários, podem deixar dúvidas, eu só peço que, se você não se afina com o tema, porque é um tema tabu, porque fala ainda de questões sexuais, porque ainda defende mulheres, se você não se afina com o tema, você não acha que isso é uma coisa importante, que não é legal, procure não atrapalhar. Nós não estamos aqui para tentar ganhar notoriedade, eu não sou uma mulher tentando ser influencer de nada, eu não tenho nenhuma pretensão de ganhar dinheiro, notoriedade, fama, não quero nada disso, eu já tenho um outro trabalho dentro da causa animal, eu sou ativista, eu tenho um trabalho extremamente extenuante, exaustivo, cansativo, difícil, eu só tô fazendo esse trabalho porque eu realmente acredito que a gente pode se ajudar, que a gente tem a obrigação de entender que a dor